regimental, havendo rumo regimental, declara aberta a 13ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento do Senado Federal 994 de 2019 para apurar situação dos familiares das vítimas da queda do avião que transportava os jogadores, comissão técnica, diretoria da Associação Chapecoense, assim como os familiares dos jornalistas e convidados que perderam suas vidas, e também investigar e identificar o motivo pelos quais os familiares ainda não terem recebido suas devidas indenizações. A presente reunião, nos termos do requerimento 34/2021 e 40/2022, tem por objetivo promover a oitiva dos senhores José Adalberto Ferrara, presidente da Toque Marinho Seguradora S.A., e Ricardo Rodrigues Bezada, filho, executivo de finanças da Petrobras, representando o senhor Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras. Nessa oitiva, a palavra será inicialmente franqueada aos depoentes para realizar a exposição por 10 minutos. Após, farão uso da palavra o relator, ex-presidente e os demais membros dessa comissão, na ordem de inscrição, pelo tempo máximo de 10 minutos. O senhor me inscreve, então, por favor? Estamos aqui com a presença do senhor Adalberto. Vossa Senhoria promete, sob a palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber ou que for perguntado? Obrigado. A partir desse momento, Vossa Senhoria estão sob o compromisso de dizer a verdade nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Concedo a palavra a Vossa Senhoria, senhor José Adalberto Ferrara, pelo tempo de até 10 minutos. Ok, boa tarde, senhores senadores. Excelentíssimo senhor presidente Jorginho Melo, em nome de quem cumprimento todos os demais integrantes dessa CPI. Antes de mais nada, reitero e estendo mais uma vez minha total solidariedade a todas as vítimas e famílias do acidente. Gostaria de enfatizar aos senhores que a Toque Marine Brasil, empresa aqui representada por mim, sou presidente da companhia há quase 9 anos, sempre esteve e sempre estará à disposição para auxiliar essa CPI em seu importante trabalho com que estiver ao meu alcance. Em 3 de março de 2020, portanto, quase 2 anos atrás, quando do meu primeiro depoimento nesta casa, saí desta audiência com um compromisso firmado com os senhores, que era o de viabilizar o contato dessa CPI, com representantes da Toque Marine Kiln, K-I-L-N, Kiln, que aqui eu passaria a chamar simplesmente de Toque Marine da Inglaterra, para facilitar a comunicação. E também facilitar a comunicação com a Toque Marine do Japão, a nossa Toque Marine Holdings, tá bom? Eu saí com esse compromisso com os senhores. E assim foi feito, senhores, tanto que houve o contato com a matriz, com a nossa matriz no Japão, ocasião em que o presidente do grupo, o nosso presidente mundial, o senhor Satoru Komiya, por meio de um porta-voz, indicou que a Toque Marine da Inglaterra, Toque Marine Kiln, é quem teria todos os detalhes acerca do seguro, do resseguro e demais informações correlatas ao ocorrido. Logo em seguida a esta CPI, que eu participei lá em 3 de março de 2020, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, fez contato com a Toque Marine da Inglaterra por e-mail, que passo às mãos do senhor presidente, Jorginho, vou passar todas as informações aqui, e pela troca de e-mail, senhores, lá no dia, foi 3 dias após a audiência aqui, isso foi feito no dia 6 de março
de 2020, 3 dias após a minha audiência, ficou acertado que no dia 31 de março de 2020, a Tokyo Marine da Inglaterra iria participar dessa oitiva, em 31 de março de 2020. Ficou acordado isso. E para tal, a Tokyo Marine da Inglaterra iria comparecer naquela época, 30 de março de 2020, à Embaixada Brasileira de Londres, para uma audiência por videoconferência. Lembrando, naquela época era uma época que ainda a pandemia ainda não havia sido decretada a pandemia aqui no nosso estado. 14 de março. Então eles iam fazer... Não, e naquela época, senador, o que eu quero dizer, não era familiar a nós essas ferramentas de fazer videoconferência como hoje, né? Que a gente tem uma penca de ferramentas nas nossas casas e até nos nossos celulares. Naquela época não tinha isso. Foi por isso que foi acordado utilizar-se da infraestrutura que o Brasil dispõe ainda na Embaixada Brasileira de Londres. Os nossos colegas da Inglaterra iam à embaixada com tradução simultânea para os senhores e participar da oitiva em 31 de março de 2020. Tá bom? Com isso tudo acordado, eis que em meados de março, confirmando a data que o senhor falou, dia 14, sobreveio a pandemia e os trabalhos dessa CPI foram suspensos. Trabalhos esses que só seriam retomados, eu entendo, no segundo semestre de 2021, em novembro do ano passado. Certo? Portanto, senhores, eu cumpri, portanto, com o que havia me comprometido com os senhores, de fazer essa aproximação com os nossos colegas da Inglaterra, aproximação essa que seria feita no dia 30 de março de 2020, da Embaixada Brasileira em Londres. Continuando, nós daqui da Tokyo Marine Brasil, nós julgávamos que a CPI seria retomada exatamente de onde parou naquela época, em março de 2020, com a oitiva do nosso representante da Tokyo Marine da Inglaterra, e que poderia elucidar todas as dúvidas e prestar com precisão todas as informações sobre o seguro, o resseguro, sobre o sinistro em si, e até mesmo sobre uma ação ajuizada por famílias e vítimas na Flórida. Semana passada eu escutei, participei à distância, obviamente, e remotamente, por 3 horas da oitiva do dia 17 de fevereiro, da última oitiva, senhor Jorginho, em que eu vi que a Tokyo Marine foi muito mencionada, inclusive com a operação, o juízo, a ação judicial que corre na Flórida. Vale ressaltar que todas essas informações do processo, eu não sou advogado, mas muitos dos senhores são, elas são tratadas em sigilo de justiça, obviamente, né? E só mesmo quem figura nos contratos de seguro e resseguro é quem, de fato, as detém essas informações. Muito bem. No entanto, o processo dessa CPI caminhou, porém, sem a oitiva do representante da nossa resseguradora da inglesa, e eu estou sendo chamado aqui pela segunda vez e vou tentar dar o máximo de informações que eu tenho, limitado ao meu conhecimento dessa operação na Inglaterra, que eu me aproximei muito dessa operação para entender efetivamente o que estava acontecendo. Senhores senadores, a Tokyo Marine Brasil é uma companhia brasileira que opera no Brasil há 62 anos, desde 1959. Se não me engano, me corrija aqui historicamente, que senador, acho que 59, Brasília estava em construção ainda na época, que o presidente da República era o nosso querido Juscelino Kubitschek. Estou certo ou errado? Trabalhou durante a construção aqui? Planejando. Planejando, ai que beleza. Tinha 10 anos, mas estava planejando. Pois é. Então, senhores, imagina, desde aquela época, né, até a data de hoje, 62 anos, quantas mudanças políticas o nosso país não teve. Eu sou uma pessoa de 67 anos, então eu participei disso ainda de criança, mas vi isso acontecer. Todas as mudanças políticas, principalmente mudanças econômicas, com planos econômicos do dia para a noite, divisão de moeda por 1000, aquela loucura toda. E a Tokyo Marine Brasil esteve presente, senador, o tempo todo nesse país. 62 anos. Muitas multinacionais entraram e saíram do nosso país. A nossa companhia está firme e forte há 62 anos aqui no Brasil, tá certo? E ela é considerada, faço questão de dizer isso, que é muito orgulho para mim e para os nossos 2.600 colaboradores. Ela foi considerada, inclusive no dia 17, na última oitiva, à noite,
nós fomos considerados pelo 9º ano consecutivo como uma das melhores empresas para se trabalhar por um renomado instituto multinacional chamado Great Place to Work. Pelo 9º ano consecutivo, fomos considerados entre as empresas melhores para trabalhar. Eu não estou falando entre as seguradoras, eu estou falando de todas as empresas. E a semana passada fomos ranqueados em primeiro lugar no estado de São Paulo. E aí eu estou colocando bancos, indústrias, tudo o que o senhor quiser, incluída a seguradora, tá bom? Temos sucursais presentes em todas as unidades federativas. Tomamos serviços, mais de 35 mil corretores operam com a nossa seguradora. E temos mais de 20 mil prestadores de serviços que circundam no ecossistema da Tokio Marine. No ano de 2021, senhores, a Tokio Marine pagou indenizações aqui no Brasil 3 bilhões e 600 milhões de reais em sinistros dos mais variados ramos. Dados de fácil constatação, quer pelos balanços publicados, quer pelos registros da SUSEP. Possuímos 7 milhões de clientes no Brasil, senhores. Somos hoje, disputamos cabeça a cabeça, o 3º lugar na indústria de seguros, de automóvel, com a Bradesco. Estamos ali uma das grandes presentes no mercado securitário de automóvel e todo o mercado de grandes riscos. Daí, senhores, ressalto que a minha companhia e todas as companhias, e aí eu falo um pouco do grupo Tokio Marine. Eu sei que os senhores vão me cobrar algum posicionamento sobre o grupo, eu não me nego a dar informações do grupo, mas reconheçam, repitam que a minha alçada é limitada. A minha alçada Brasil é 100%. Brasil é 100%. Agora, a minha alçada sobre a Tokio Marine da Inglaterra, e principalmente sobre a nossa grande sócia, que é a Tokio Marine do Japão, o máximo que eu posso fazer é esse intercâmbio com eles, que é coisa que eu já comentei que fiz. Muito bem. As companhias que pertencem à Tokio Marine não possuem, olha bem o que eu vou afirmar aqui, senhores. Estou afirmando isso para os senhores. Sob pena que o senhor comentou aqui, de eu estar mentindo, eu posso ser prejudicado por isso. Não possui um caso sequer de ações transitadas e julgadas em qualquer tribunal do mundo, não estou falando do Brasil, qualquer tribunal do mundo. Nossa companhia opera em 46 países. Até 6 meses atrás eram 42 países. Hoje são 46 países que nós operamos no mundo. E não há sequer uma ação transitada e julgada em qualquer tribunal do mundo que não tenham sido honradas. Temos orgulho de nossa tradição de fazer negócios no Brasil e contribuir para o crescimento do nosso país, senhores. Temos orgulho de nossos estimados parceiros, incluindo a Petrobras, que aqui participará dessa oitiva também, e mais recentemente a Caixa Econômica Federal, que esteve aqui semana passada, representando a Caixa Econômica, o senhor Herbert e um vice-presidente, Antônio 15 Caixa, segundos. com quem firmamos contrato de 20 anos com a Caixa Econômica, na criação de uma outra seguradora genuinamente brasileira. Não é uma companhia multinacional, e nem uma companhia governamental. Foi criada uma companhia seguradora genuinamente brasileira chamada Caixa Residencial, que se dedica a fazer seguros residenciais e seguros habitacionais, que é uma parte sensível da população brasileira. O cidadão, quando faz um financiamento imobiliário pela Caixa, ele faz um seguro daquele financiamento. Caso ele venha a falecer, a seguradora banca, paga as prestações a vencer. Então, se o cidadão fez um contrato de 30 anos com a Caixa e após 2 anos ele faleceu, o seguro vai e paga 28 anos de prestações a vencer para a Caixa Econômica. Tá certo? Então, é uma atividade importante que nós estamos fazendo aqui no Brasil, protegendo a vida das pessoas. Se a Tokio Marine Brasil participa de grandes leilões e licitações públicas de grande vulto, nós só fazemos negócio com Petrobras desde que participemos e cumpramos todos os passos das licitações, cujo protocolo é extremamente complexo, como a Petrobras e Caixa Econômica Federal, e muitas outras empresas ligadas ao Estado, é porque possuímos capacidade técnica e financeira e, sobretudo, reputação ilibada, senhores. Volto a repetir, reputação ilibada.
Temos orgulho daquilo que fazemos no Brasil e em 46 países que fazemos negócios no mundo. Por falar nisso, a Tokio Marine Japão, gente, é uma companhia centenária, 142 anos no Japão. 142 anos no Japão. A Tokio Marine da Inglaterra, senhores, 60 anos de negócios como resseguradora para o mundo, não só ela é sediada na Inglaterra. É importante entender que na Inglaterra tem lá o Lloyd's. Lloyd's é uma espécie de um quartel-general, né? Exatamente, exatamente. E lá congrega todas as resseguradoras do mundo. Então, quando a atividade de seguro, nós aqui somos seguradora, não resseguradora. Quando nós fazemos um seguro aqui, gente, a gente usa uma resseguradora, por exemplo, o IRB no Brasil, que vai pegar parte daquele risco e dividir com outras resseguradoras que normalmente estão ali sindicalizadas no Lloyd's. E ali tem seguradoras do mundo inteiro participando dali para dividir o risco de uma plataforma de petróleo, por exemplo, e por aí vai. Então, esse mundo do seguro é uma coisa muito complexa e emaranhada no mundo inteiro. Não envolve só uma solução local, tá certo? Senhores senadores, a Tokio Marine Brasil, eu faço questão de dizer, embora seja, nunca é demais, por demais repetir, ela não teve nenhum envolvimento em nenhum dos acordos firmados. O seguro foi contratado junto a uma seguradora boliviana chamada BISA, que repassou o risco para as resseguradoras britânicas, entre as quais a Tokio Marine da Inglaterra, e aqui eu passo uma informação nova para os senhores, que eu soube recentemente, a participação da Tokio Marine da Inglaterra, senhores, no resseguro é de 30%, 30%, senador Isalci, é a participação da Tokio Marine da Inglaterra no conjunto de resseguros, tá bom? De todo o risco, e os demais 70% subdivide-se em outras resseguradoras, como expliquei agora há pouco, as quais são de conhecimento dessa CPI. Também posso dizer que é comum no mercado ressegurador ter vários resseguradores dividindo um determinado risco. Quanto mais elevado for, principalmente, né? E esse é um tipo de arranjo muito típico e importante no mercado de seguros. Ele permite que as companhias de seguros locais, como nós aqui no Brasil, como a BISA lá na Bolívia, né? As companhias de seguros locais, acessem os mercados internacionais. Sem acordos como esse, com os principais e respeitáveis mercados de resseguros internacionais, em que a Tokio Marine da Inglaterra faz parte há mais de 60 anos, grande parte da atividade econômica dos países, em especial dos países em desenvolvimento, não poderia acontecer. Porque não há capacidade de capital para uma única seguradora genuinamente local consiga bancar todos os riscos, principalmente grandes riscos que nós estamos falando, tá certo? Então, a gente tem que encarar essa que é a realidade dos fatos, que os mercados internacionais de seguros, na prática, gente, eles são nossos parceiros, não são nossos adversários. Isso é importante entender. A Tokio Marine Brasil não poderia sequer atuar como uma seguradora de uma companhia boliviana para um voo que partiu do espaço aéreo da Bolívia, já que não possui autorização para operar naquele país. Além disso, a Tokio Marine Brasil também não está autorizada pela SUSEP, que é o nosso regulador, a operar com resseguros no país. A gente só opera com seguros. E só podemos operar apenas exclusivamente com seguro e dentro da área territorial do Brasil. Isso a SUSEP falou para os senhores. Então, eu não posso fazer nenhum seguro com a Bolívia, diferentemente de outros países que é permitido. Por legislação, nós não podemos. A Tokio Marine Brasil é proibida por lei de pagar também qualquer quantia relacionada a esse caso. Nós aqui no Brasil não podemos pagar nenhuma quantia relacionada a esse caso, pois, caso o fizesse por mera liberalidade, é importante entender isso, e sem ter a obrigação legal, eu teria contra si e contra a minha pessoa, né, a acusação de crime de gestão temerária, tipificado na famosa lei do colarinho branco, que é a Lei 7.492 de 1986, no seu artigo 4º. Já há as razões pelas quais a seguradora BISA, boliviana, e as resseguradoras britânicas recusaram a cobertura deste sinistro, somente elas podem trazer a público. Importante dizer isso, somente elas podem trazer a público. Gente, a informação que tem circulado nas sessões dessa CPI
em especial na CPI de quinta-feira da semana passada, que eu, como repito, assisti por 3 horas, de que a Tokio Marine foi condenada, numa corte da Flórida, nos Estados Unidos, não tem procedência. O que me foi repassado pelos meus colegas da Inglaterra é que está formalizado nesse documento e que está formalizado num documento enviado pela Tokio Marine na Inglaterra, o qual vou disponibilizar ao presidente Jorginho, é que existe uma ação ajuizada contra a empresa Lamia, a companhia aérea, e o senhor Ricardo Albacete, que eu acho que é um dos proprietários dessa companhia aérea, entre outras partes, cujo processo foi suspenso por ordem da corte inglesa, quando os advogados dessa ação, era uma ação contra a Lamia e contra o senhor Ricardo Albacete, que é um dos proprietários da companhia aérea. Quando esse grupo de advogados tentou incluir a questão das seguradoras nessa ação, a corte inglesa falou, eu prefiro que isso venha a ser julgado aqui no Reino Unido. E entrou com um processo de transferência daquele julgamento para a Inglaterra. E por uma razão muito óbvia, né? Nesse documento, a Tokio Marine da Inglaterra confirma que nenhuma empresa, caro Jorginho, do grupo Tokio Marine é ré nessa ação ou em qualquer outro processo tramitado na justiça americana. Por fim, gostaria de reiterar que o grupo Tokio Marine continuará sempre aberto, como sempre esteve, a negociar acordo com as famílias. Caros senadores, solicito a ajuda, inclusive, dessa CPI, se possível, né, de organizar esse grupo de famílias e tudo mais para que possa se sentar a uma mesa de negociação. Eu me coloco à disposição para auxiliar o trabalho dessa CPI, de acordo com o que for do meu conhecimento e estiver ao meu alcance. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. Essa presidência quer fazer o registro da participação do Dr. Sérgio Roberto de Oliveira e também está aqui conosco o Dr. Pedro Jardim de Paiva Barroso, que acompanhará depois o depoimento do gerente da Petrobras. Registro também a presença do Dr. Luiz Adams, que foi advogado-geral da União, que também advoga para uma das empresas. Quero franquear a palavra agora ao relator, deputado Isalci Lucas. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, não seria interessante, se houver a fala da Petrobras também, já antes de eu entrar, porque eu acho que o primeiro, melhor fazer depois? Você quer fazer com ele primeiro? Tá. Então deixa eu fazer com ele. É porque Senador Isalci. Agora vamos esgotar com a Tokio Marine, depois nós vamos para a Petrobras. Ótimo. Vou tirar essa máscara para facilitar vocês comigo. Bem, vamos lá. Bem, antes de iniciar propriamente, eu gostaria de apresentar alguns slides, né, para contextualizar a importância dessa audiência. Por favor, o slide número 5. O 5. O slide número 5, por exemplo, traz aqui a posição da SUSEP, relativamente à posição da empresa Tokio Marine Seguradora S.A., em grupo econômico, com operação em vários países, encabeçadas pela empresa Tokio Marine Inglaterra. Tokio Marine tem duas lá, uma grupo e outra de sindicatos, então da Inglaterra os dois. Informando que a Tokio Marine Seguradora S.A., ela está devidamente autorizada a operar com seguros e microseguros de danos e de pessoas em território nacional. A Tokio Marine S.A. tem como acionista a Tokio Marine do Japão, com 97,769%. E a Meiji, né, e a Suda,
com 2,152% também do Japão. Então, a Tóquio Marine S.A. tem esses acionistas. O slide número 6, por favor. A número 6, o slide, traz um trecho da correspondência da Tóquio Marine Inglaterra, de março de 2020, onde confirma a participação da audiência na CPI da Chapecoense. O 7, por favor. O slide número 7 traz um trecho de correspondência da Tóquio Inglaterra, da Tóquio Marine Inglaterra. É de março de 2020, onde confirma ao Itamaraty a participação e audiência da CPI da Chapecoense. O número 8, o slide 8, traz um trecho também da correspondência da Tóquio Marine Holding, de março de 2020, onde declina o convite para participar. A Holding é do Japão, que é a dona de tudo, né? Na prática, ela que tem o comando de 97% da Marina S.A. O número 9, o slide número 9... Volta, por favor, o 8. O slide número 8. Não pode oferecer nenhuma informação útil ao esclarecimento das perguntas, que serão feitas. Não sabe nem o que eu ia perguntar. Chama-se habeas corpus preventivo. Melhor do que isso, só o Nero não é comigo. Declinar o convite. Na prática, só para fazer aqui contextualizar o que está acontecendo. E aí, a Petrobras também, por favor, né, entenda um pouco nossa situação, para depois a gente fazer os questionamentos. Ninguém está aqui querendo prejudicar nem Petrobras, nem Caixa Econômica, tudo foi feito legalmente, corretamente, às indagações que aí nós vamos fazer no momento oportuno. O 9, por favor. Conforme já apresentado em audiência, né, da Petrobras, o presidente da Petrobras traz a relação de aporte de seguro firmado entre Petrobras e Tóquio Marine Seguradora. Lembrando que a Tóquio Marine Seguradora, 97% dela, é essa que respondeu lá no slide 8. Não tenho nada com isso, não vou informar nada. Ok. Então é só para a gente entender da Caixa e Petrobras, para entender bem isso aí. Então, o slide número 9 traz isso, né? O seguro foi firmado entre a Petrobras e a Tóquio Marine Seguradora. O 10, slide 10. Aí traz um rol de intervenientes no contrato de seguro da companhia aérea Lamia. Número 11, por favor, o slide. Por sua vez, o rol de intervenientes no contrato de resseguro da companhia aérea Lamia. Tem aí as resseguradoras, líder, olha lá, em vermelho. A resseguradora líder dessa operação chama Tóquio Marine Kiel, da Inglaterra. Lembrando que a Tóquio Marine Seguradora, 97% dela pertence à Tóquio Marine do Japão, que consequentemente deve ter 90% também, ou quase 100% da Tóquio Marine Inglaterra, e por sua vez, Vossa Senhoria disse que em 46 países, agora 42 países, mas é só eu estou contextualizando ainda apenas antes de perguntar. Então, a Lamia, o 11. Bem, pois bem, após então essas apresentações desses slides, resta, né, evidenciada a importância dessa oitiva. Né? Nós não convidamos aqui ninguém à toa, né? Tem um motivo da gente estar chamando aqui. Então, tem que ressaltar aqui que o presidente da Tóquio Marine Seguradora S.A., Vossa Senhoria, José Adalberto Ferrara, cumpriu a convocação, compareceu à audiência da CPI da Chapecoense dia 3 de março de 2020. Na ocasião, afirmou que não dispunha naquele momento de informações suficientes para prestar os esclarecimentos solicitados à CPI. Isso em março de 2020. Nós estamos em março de 2022 já. Ou seja, há 2 anos atrás, Vossa Senhoria esteve aqui e disse que naquele momento não podia informar. Então é só para dizer, né, eu sei que Vossa Excelência é o responsável pelo Brasil, etc., mas lembrando que essa Tóquio Marine Seguradora, 96% dela pertence ao Japão. Bem, continuando. Naquele momento você não tinha informação suficiente. Comprometeu-se, porém, naquele dia,
de buscar tais informações junto às empresas do grupo econômico, que era um grupo econômico. A Toque Marine, Brasil, Inglaterra e outros países, Vossa Senhoria, são 42, todos eles formam um grupo econômico, 46, cujo grupo econômico é comandado pelo Japão, Toque Marine Japão. Então, está muito claro para todo mundo aqui e tal. Bem, então, 2 anos atrás, Vossa Senhoria se comprometeu a buscar as informações junto às empresas do grupo econômico e fornecê-las em nova oitiva. Por isso que Vossa Senhoria está aqui novamente. Independente de possível convocação do presidente mundial. Independente disso, a esperança é de que Vossa Senhoria pudesse esclarecer. Eu espero que a gente possa esclarecer aqui algumas coisas. O slide 12, por favor. O slide 12 traz algumas declarações prestadas por Vossa Senhoria quando compareceu aqui em março. Tem aí Vossa Senhoria falou algumas coisas, mas tem aí, Vossa Senhoria lembra exatamente, né? A gente não avançar rápido, acho que todo mundo lembra do depoimento. O slide 13 também, né, traz todo o depoimento. O 14 também, o 15, né, todos tratam do depoimento, ou seja, está aí o depoimento e tal. Então, eu pergunto, primeiro é o seguinte, presidente... O senhor volta, por favor. Volta, por favor, aí, o slide número... Bem, 12, quer dar uma lida? Não, aqui, só para chamar a atenção, ali, no próximo. O próximo. Aí, um do meio. Perfeito. Dos 100% que eu resseguro, Sim. 98, segundo parágrafo. Né? 98,3 são com outras resseguradoras. Ou com seja, aquilo, ele indica percentuais de participação. Sim, de resseguro. É importante dizer Sim. que participante pode ser com 1 ou com 99%. Sim, com certeza. E é isso, daqui a pouco vamos perguntar se você pode responder algumas coisas relacionadas a essas coisas. Então, antes de iniciar minhas perguntas, propriamente ditas, né, eu quero indagar a Vossa Senhoria, né, se Vossa Senhoria tem condição de responder esses questionamentos que nós vamos fazer sobre a Toque Marine Quios, isso que foi há 2 anos atrás, sim, sobre esse depoimento e as informações que a gente espera que Vossa Senhoria tenha apurado ou alguém tenha mandado informação, que em 2 anos foi mais do que suficiente para... Eu só quero saber se Vossa Senhoria pretende responder, parece que Vossa Senhoria deixou claro que não tem nenhuma dificuldade de responder, porque se disser que vai responder, eu vou perguntar uma série de coisas. Se disser que não vai, eu vou dizer outras coisas. Então, eu só queria perguntar se Vossa Senhoria pretende responder as minhas perguntas com relação a isso. Só isso. Vossa Excelência, obviamente, pode fazer as perguntas e eu vou tentar responder em cima do que é do meu conhecimento. Sim, eu não tenho conhecimento no detalhe, porque muitas das informações, como eu bem disse, correm na justiça em sigilo de justiça. Então, naturalmente, essas informações não são divulgadas nem para mim, que sou presidente de uma co-irmã da Toque Marine da Inglaterra. Tudo bem, mas só para lembrá-lo que há 2 anos atrás Vossa Senhoria esteve aqui, não pôde responder quase nada, que não estava preparado, mas assumiu um compromisso com a CPI que buscaria informações. Como o grupo econômico, eu sou contador, só para informação, sou contador, sou auditor, conheço como funciona a hold, como empresa, filial, conheço tudo isso. Então, em 2 anos, ainda mais Vossa Excelência que tem o comando aqui no Brasil, preocupado com a credibilidade que tem, e não estou tirando a credibilidade da Toque Marine Brasil, não, mas preocupado com a imagem, com a credibilidade, Vossa Senhoria acabou de dizer aqui que ganhou o prêmio, não é, de eficiência, etc. Então, Vossa Senhoria devia estar muito preocupado e para buscar as informações. Então, eu pergunto, slide, eu vou fazer em 3 blocos. O slide número 18, por favor. O 18. Atuação da Toque Marine Seguradora no mercado seguritário brasileiro. São os blocos que eu vou perguntar. Primeiro, sobre isso, Toque Marine Seguradora, você já falou algumas coisas, mas eu vou dividir nesses 3 blocos. Vou falar sobre a Toque Marine Seguradora, a Toque Marine Inglaterra, chamado por Vossa Senhoria, e a repercussão da recusa em se reconhecer a legalidade dos processos de indenização na Flórida, porque Vossa Senhoria deixou muito claro, não existe no mundo nenhuma ação com decisão definitiva, transitada e julgada. Não estou entrando no mérito,
Nós sabemos que não está transitado e julgado, mas existem várias ações, não é, que tem primeira instância, que a gente sabe, no Brasil tem segunda instância, recurso disso, recurso daquilo, mas que existe, né? Então, é sobre essas questões que eu vou perguntar. E, porque na Tocco Marine, Inglaterra, no processo de indenização das vítimas e dos familiares do voo 2933 da LAMI, vou perguntar sobre os 3 blocos. Então, eu pergunto, bloco 1, para além da Petrobras, a Caixa Econômica, e nós ouvimos a Caixa Econômica, também mantém relações securitárias com a Tocco Marine Seguradora, ambas, tanto a Petrobras quanto a Caixa Econômica que nós ouvimos no outro dia. Então, eu vou perguntar, o slide 19, por favor. O slide 19. Desde quando a Tocco Marine Seguradora, tudo no mercado, você já respondeu, 62 anos, 62 desde 1959. anos, desde 1959. Já está respondido. Então, para além da Petrobras e Caixa Econômica, a Tocco Marine Seguradora mantém ou manteve relações securitárias com quem mais na administração pública? Além da Caixa e da Petrobras, tem mais alguma empresa pública? Olha, toda licitação de órgão público, nós temos uma área especificamente dentro da companhia, que nós até chamamos de sucursal licitações, uma agência de licitações, que tem toda a documentação necessária e o preparo necessário. Não, sim, mas teve seguro? Tem outros? Negócios com órgãos públicos, sim. Quais tem mais? Pode citá-los? Senhor? Além da Caixa da Petrobras, pode citar mais algum órgão Posso, público? o Vale do Rio Doce, por exemplo. Quem? Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce. Mais algum, assim, relevante? É privada, mas é porque já teve uma... Tem várias, senador. Não, órgão público. Eu posso, exemplo, eu posso tem adiantar várias, para o senhor, quais várias? eu posso falar de volumes financeiros até que eu trouxe. Essa é outra pergunta, o volume. Mas, primeira, quais são? Veja... Você pode auxiliar, eu não sei se eu advogado. Ou manda para mim, mas são várias. Cite mais 3, por favor. Hein? Manda depois, você não tem... Vamos fazer o seguinte, senador, eu mando uma relação completa para o tudo senhor bem, depois. O que eu quero é isso. Porque, na realidade, são várias empresas, né? Não, sim, inclusive, mas tudo bem, manda para a gente. Seguros de vida, seguros de responsabilidade. Não, mas com um órgão público. com órgão Sim, público. ok. Com órgão público. Pode Mas ser seguro de vida em grupo, mas de órgão público, Perfeito. não de empresa. não A tô Vale é perfeito. uma empresa privada. Não, perfeito. É porque, às vezes, na época ainda era, naquela época antiga, né? Porque 59, mantém... Tá. Então, aí, Vossa Senhoria, então, poderia encaminhar. Qual foi a receita anual dos prêmios de seguro da Tocco Marine? Não precisa ser exatamente, mas ou manda depois por escrito, mas qual foi a receita anual de prêmios de seguros da Tocco Marine Seguradora nos últimos 10 anos, especificamente em relação à Petrobras? Depois eu vou perguntar, talvez eles também possam informar. Qual foi a receita anual com os prêmios de seguro da Tocco Marine nos últimos 10 anos? Eu tenho essa informação aqui, caro... Ótimo, se tiver melhor ainda. Receita de prêmio nos últimos 10 anos, a companhia teve, num total de prêmios, de 45.295 milhões de reais. Ótimo. Em 10 anos. Tá. Dos quais, de órgãos públicos, que o senhor está me perguntando, Sim. que está pulverizado em várias companhias, mas desses 45.295 milhões de 10 anos, 495 milhões e 500 mil reais vieram de licitações de prêmios de seguros de órgãos públicos, que corresponde a 1,1% do total. Ótimo. Então, do total de prêmio da companhia, 1,1% vem de empresas de órgãos públicos. E desses 495,5 milhões de prêmio, com a Petrobras, quase que 41%, que dá 206 milhões de Petrobras. 206 milhões com a Petrobras. Okay. Isso. Tá bom, obrigado. Qual o valor anual segurado pela Tocco Marine nos últimos 10 anos? Isso, 495. 45,2 a participação de clientes públicos, então já está aqui que você levantou 495 milhões. E da Petrobras, 206 milhões. Isso. Agora, qual o valor anual do sinistrado assumido pela Tocco Marine aqui nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos. Então, e deste valor, qual a participação de público também e da Petrobras? Da mesma forma que vamos lá. Então, dos 45,2 bilhões, sim, que foi o faturamento em prêmios da companhia, certo, 21,2 bilhões voltaram à sociedade brasileira em forma de proteção patrimonial ou proteção da Não, vida. eu quero dizer sinistro.
Eu perguntei em termos de Isso é o sinistro. Sinistra. Em quanto? É o sinistro, 21,2 bilhões. Bilhões. 21,2. Órgão público? De órgãos públicos, dos 495 milhões, 175 milhões voltaram para os órgãos públicos em forma de sinistro. Tá, e na Petrobras? Na Petrobras, de 206 milhões, o que eu tenho aqui é 79 milhões e meio foi pago em sinistros para a Petrobras. No total, gente, nós estamos falando assim, em prêmios, órgãos públicos corresponde a 1,1%, né? E desse 1,1%, a Petrobras é 0,5%. Não, já entendi, perfeitamente. Claro. Por isso é que essas perguntas são exatamente por que será. Eu imagino se eu tivesse perguntado aqui qual era a receita da holding em termos dos 46 países. Deve ser trilhões. E aí eu pergunto, né? O senhor me permite acrescentar uma informação? Me permite? Pois não, lógico. Desses 45 bilhões em 10 anos, olha, se o número fala 45 bilhões, é um bom dinheiro, né? É a quinta maior seguradora no Brasil hoje, senhor. Ótimo. Nos ramos que operamos, que é ramos elementares, que a gente fala, que é seguros patrimoniais e vida, risco, seguro de vida, não vida, acumulação, que é PGBL e VGBL, tá bom? O total de importância segurada nesses 10 anos, importância segurada. O senhor, quando segura um carro, o senhor tem 100 mil reais de importância segurada e pagou, sei lá, 2, 3 mil reais de prêmio. Total de importância segurada nesses 10 anos refaz o montante de 2 trilhões e 200 bilhões de reais de importância segurada. Sim. Por essa importância segurada, a Toco Marine faturou 45,2 bilhões. E pagou de sinistro 21 bilhões. Exatamente. Uma boa rentabilidade. Mas só não é o caso aqui, o objetivo não é a gente debater essa rentabilidade. Mas no bloco 2, aliás, não, ainda tem aqui uma pergunta. Nós falamos aqui do sinistro. Qual o percentual de risco assumido do Toco Marine nas atuais após da Petrobras? Qual é o percentual desse risco? Foi ressegurado. E por quem? Como? O resseguro. Quem fez o resseguro da Petrobras? Olha, as operações da Petrobras, me corrija o doutor Sérgio se eu estiver enganado, mas o que eu saiba a maioria delas que estão ocorrendo nesse momento, elas são co-seguradas. Co-seguradas é quando você faz a divisão de risco com outras seguradoras. Eu co-seguro com outras seguradoras. Quando é resseguro, eu uso os mercados IRB nacional e outras resseguradoras nacionais que usam aquele mercado do Lloyds, o mercado internacional de resseguro. As últimas operações da Petrobras, que me é do conhecimento, pode ser que eu esteja enganado, mas a maioria delas, a grande maioria, até o ano passado, nós participávamos como co-seguradores, não éramos a seguradora líder da operação, éramos co-seguradores e pegávamos uma parte do co-seguro, e esse ano nós passamos a participar diretamente das licitações como seguradoras líder e vamos colocar outras seguradoras no processo. Desses 206 milhões dos últimos 10 anos... É a parte que coube à Toco Marine. A Toco Marine. Como seguradora. Como co-seguradora. Co-seguradora. Mas atualmente... Esse ano, praticamente, que temos aqui 5 apólices vigentes em 2021. Quanto 5 apólices vigentes. Sim, quanto é que dá esse atual? Vigorando, que está em vigor. Nesse momento aqui, são 17,8 milhões de prêmio que nós temos. 17 milhões. Dólares. De dólares, 27, Esses outros números que o vosso senhor me passou é em dólares também ou é em reais? Hein? Reais. Esse aqui é em dólar? Esse aqui é em dólar. Então, vezes 5, mais ou menos. São 6. Valores altíssimos, Tá. Nós temos uma apólice de risco de petróleo. Sim. Meus colegas aí da Petrobras podem depois reformar. Por isso é que a tem gente de risco de engenharia, Entendi. onde risco de engenharia, a Toco Marine hoje é a primeira do mercado brasileiro de seguros, risco de engenharia. Temos muito orgulho disso. Temos uma apólice. Isso dá 90 milhões, mais ou menos, 90 milhões de reais, em torno de 100 milhões de reais é a apólice. É isso aí. Em reais, isso. que eu estou dizendo. E temos também a apólice de transporte, que nós chamamos de transporte. Sim, eu tenho aqui, eu vou entrar nisso já. Eu só quero perguntar, nestes casos, você está dizendo que 100%, então, agora, neste caso, é da Toco Marine. Não tem co-seguradora. Não. Nós fazemos co-seguro com outras seguradoras, mas nós estamos sendo seguradora líder. Estamos agora, até o ano passado, nós operávamos como co-seguradora. Alguém era líder. Sim, normalmente era a Chubb seguradora com quem se E agora a Toco Marine nós estamos liderando e vamos colocar outras co-seguradoras no processo. E quem é ressegurador disso aqui?
A resseguradora, a gente concentra uma boa produção nossa com o IRB, o Não, o Instituto de líder. Resseguros do Brasil. Quem é o líder de resseguradora dessa apólice da Petrobras? Dessas últimas de 2021? Não, com a Petrobras é basicamente com co-seguradoras, não há resseguro. Não há Que resseguro? eu saiba, não. Que eu saiba, não. Mas eu Não, posso isso eu confirmar os perguntar para a senhores... Petrobras, só para eu entender aqui, mas tudo bem. Posso estar enganado, mas que eu saiba é só... Tá. No nosso caso, nós estamos trabalhando só com co-seguradoras e não estamos precisando nesse A contexto... Petrobras deve de saber resseguradora. disso. A Petrobras, para contratar, ele deve ter feito toda essa pesquisa aí. Qual foi a receita de prêmio de seguro da empresa XS3, Seguros S.A., da qual a Toque Marino de Seguradora é sócia desde 2021? A operação da Caixa Residencial ela começou a operar em janeiro do ano passado, era uma companhia nova, começou do zero, não teve carregamento de carteira anterior, ela começou do zero. O número exato eu não tenho aqui, mas eu acredito que deve ter sido em torno de 500 milhões de reais o total de prêmios arrecadados no ano de 2021. Por volta de 500 milhões de reais. Essa é a parceria que tem com a Caixa Econômica, é isso? Essa é a parceria com a Caixa Econômica. A informação que eu tenho, pelo menos que eu entendi, é que houve uma integralização de 1 bilhão e 200... do nosso investimento, o senhor está Sim. dizendo? Nós integralizamos 1 bilhão 520 milhões de reais nessa operação. E participa com 25%. Por 25% dessa operação, da Caixa Residencial, que é uma companhia brasileira. É uma seguradora genuinamente brasileira, regulada pela SUSEP. Entendi. Por isso que eu fiz várias Por perguntas. esses 25%, nós investimos 1 bilhão 520 milhões de reais, o que mostra... E esses 500 milhões que você está falando, o que é? Não entendi. 1 Senhor? bilhão eu sei que foi investimento lá, 1 bilhão e 200. É que eu entendi, o primeiro ano dessa nova empresa, dessa Caixa Residencial, que faz seguros residenciais e seguros habitacionais... sim, vocês conseguiram ela já teve fazer. uma arrecadação de prêmio, acredito eu, em torno de 500 milhões. Eu posso Correspondente aos 25% ou 100%? Não, a companhia como um todo. Mas a companhia tinha milhões. 25%. Se você falar 25%, eu teria 25% disso. Disso, esse é o total. É. Bom, qual o percentual de risco assumido pela Toque Marino S.A., né, nas operações do seguro habitacional residencial da Caixa Econômica? Qual o percentual de risco foi ressegurado? Ou seja, a Toque Marine não tem nenhum risco nessa operação. Ela o risco da companhia societária. Não, societária, é uma operação societária. Sim. A Caixa Residencial ela é uma operação que ela tem vida própria e a Toque Marine, bem como a Caixa Seguridade, tem 4 diretores nessa nova companhia, 2 da Toque Marine e 2 da Caixa Residencial. E tem um negócio interessante que eu me lembrei depois. O Conselho de Administração tem ocupação da Toque Marino. O Conselho de Administração são esses 4 diretores estatutários. É da Toque Marino S.A. apenas ou tem alguém também lá do Japão nisso? Não, é a Toque Marine Brasil. Só Brasil? Só a Toque Marine Brasil, que é sócia da Caixa Seguridade na Caixa Residencial. O nome da empresa é Caixa Residencial. Nós temos o diretor estatutário responsável pela área de produtos e pela área operacional. Tá, e a Caixa Seguridade nomeou o diretor-presidente da Caixa Seguridade e o diretor financeiro. Ótimo. Isso aqui eu tenho essas informações que a Caixa mandou para mim, mas quantos contratos já foram firmados da Caixa? Acho que... E o valor dos segurados é isso que você falou, os 500 milhões, em torno de 500 milhões. O total de prêmios arrecadados em nessa 2021 parceria com essa nova empresa. XS3, né? Que é XS3 essa, é o nome dela, Tá bom. Vamos para o bloco 2, então. O documento que nós recebemos aqui na CPI revela que 12 novas empresas, como responsável pelo resseguro do voo CP 2933 da Lamia. Tais empresas, aliás, tentam na justiça inglesa interromper o processo de indenização que tramita na Flórida. Segundo decisão do juiz Martin Zilber, da Corte Estadual da Flórida, nos Estados Unidos, a indenização pode chegar a 844 milhões de dólares, cerca de 4,77 bilhões de reais. Segue aí, por favor, o slide número 20, que é o rol das resseguradoras que tentam paralisar o processo na Flórida. Tá aí, essas são as resseguradoras. Tem uma em vermelho, que é exatamente a Toque Marino inglesa. Então, é isso que foi dito aqui. Eles foram lá na Inglaterra, não sei se tem conhecimento. Eu gostaria muito, né, que nesses 2 anos
E eu tenho certeza que Vossa Senhoria fez um esforço danado para saber o que está acontecendo, para não ser surpreendido com o negócio. Mas eu quero dizer que a Tokyo Marine da Inglaterra intercedeu junto, né, como foi dito aqui mesmo, para levar o processo para a Inglaterra. Então não é bem assim que não, mas tudo bem, vamos lá. Então são essas empresas. Outra sim vale destacar quanto às operações da companhia aérea Lamia, especialmente no ano 2016. Senhor relator, que nos autos... Só para deixar bem claro, o que consta, e eu intervenho, senhor presidente, apenas porque estou falando aqui em nome do senador Jorge Cajuru. Ele deve ter mandado uma justificativa, ele está com uma ameaça de trombose em função do diabetes, uma coisa pitoresca, chegou até a me enviar uma foto demonstrando essa ameaça. Então eu peço em respeito a ele que interfira na sua pergunta, só para dizer o seguinte, a frase é dele. A Tokyo Marine entrou com um processo judicial em Londres, naturalmente foi a Crown, para embargar os efeitos da decisão que não é transitada em julgado, mas é uma decisão Sim. da Justiça de Miami. Ou seja... E se ela não tivesse envolvida na operação, como dizem, Ou seja, a informação que foi dada aqui... A pergunta dele, que eu associo à sua, Sim. é qual a intenção da Tóquio, no caso a Tokyo Marine Crown, com este processo na Europa, bloqueando esta via para a busca de um direito que as famílias estão perseguindo e pelo menos tiveram uma decisão satisfatória em primeiro grau. E Ótimo. prossegue o senador Cajuru, e com isso eu encerro a minha interferência, é para postergar ou para não pagar o que eventualmente deva. Eu acho que senador Jorginho, é uma indagação absolutamente conexa Exatamente. com a sua, e eu acho que nós homenageamos o senador Cajuru, que tem sido assíduo ao complementar a sua pergunta com esta dele. Eu nem perguntei, não, vou perguntar agora sobre isso, né, que são as resseguradoras. A Tokyo Marine Inglaterra entrou, então, no processo, né, para jogar a indenização que tramita na Flórida para a Inglaterra. E aí eu pergunto aqui, vale destacar também quantas operações da companhia aérea Lamia, especialmente no ano de 2016, que os autos da CPI da Chapecoense comprovam que a seguradora Bisa, a corretora E.ON e as resseguradoras de Londres, notadamente a Tokyo Marine Inglaterra, tinham plena ciência das operações da citada companhia aérea, incluindo o transporte de equipe de futebol por toda a América do Sul, em especial para a Colômbia. Então, eles tinham essa noção, tem nos documentos aqui da CPI, né, que a Tokyo Marine da Inglaterra sabia de tudo isso. De igual modo, ainda de acordo com os documentos juntados aqui na CPI da Chapecoense, com relação à exclusão geográfica da Colômbia, prevista na última apólice de seguro, tudo indica que ela já não existia a partir de maio de 2016, pois endossos foram feitos na apólice de seguro para, entre outras coisas, retirar a restrição. Aliás, sobre isso, a própria corretora E.ON, por intermédio da sua afiliada na Bolívia, a corretora estratégica, sinalizou em diversas oportunidades que bastava uma comunicação prévia da companhia aérea Lamia acerca do voo para a Colômbia para que essa restrição fosse superada. E assim ocorreu em diversas ocasiões, com o conhecimento de todos os envolvidos. A seguradora Bisa sabia, a corretora E.ON sabia, a estratégica sabia, as resseguradoras de Londres, notadamente a Tokyo Marine Inglaterra, também sabia. Ademais, quanto à alegação de que a última apólice de seguro não estava vigente no momento do acidente, por falta de pagamento do prêmio, vale registrar que a própria seguradora Bisa já reformulou esse entendimento e afirmou às autoridades bolivianas que a última apólice de seguro estava em pleno vigor
no momento do acidente da voo CP-2933 da Lamia. Nós já sabíamos disso, mas agora a própria seguradora confirmou lá isso aí. Então, vou perguntar para Vossa Senhoria. O slide 21, por favor. Aí, se não souber, não tem como responder, mas eu esperava, sinceramente, que depois de 2 anos, Vossa Senhoria teria todas essas informações. Mas eu vou perguntar. Por que razão a Tokyo Marine Inglaterra tenta paralisar o processo de indenização nos Estados Unidos? Ninguém comentou nada, ou Vossa Senhoria pode ter algum conhecimento? Me permite como semana passada, na oitiva da semana passada, muito foi dito sobre essa ação da Flórida, e eu confesso ao senhor que nesses 2 anos eu não falei de Flórida, nem sabia, fiquei sabendo isso nessa oitiva da semana passada, por 3 horas aqui eu participei, ouvi e procurei saber dos meus colegas da Inglaterra o que se passou na Flórida. Eles me mandaram por escrito, está aqui com o logo deles aqui, uma explicação aos senhores, que eu posso deixar nas mãos dos... A primeira decisão de Miami, só para o senhor se situar, é de setembro de 2020. Isso. Então, o que ele fala o que ele explica nessa carta? A Tokyo Marine Kilm, ela diz o seguinte, em resumo, que na ação ajuizada na Flórida, caro senador, a Tokyo Marine não foi mencionada nessa ação. Essa é uma ação única e exclusivamente contra a Lamia e o senhor Ricardo Albacete. A Tokyo Marine, nenhuma empresa da Tokyo Marine, do grupo Tokyo Marine, quer seja a Tokyo Marine da Inglaterra, muito menos a do Brasil, nem a do Japão, sequer foi mencionada nessa ação. Quando os advogados tentaram fazer, sim, a inclusão da função ou do negócio seguro nessa ação, aí sim eles recorreram à corte inglesa por entender que a corte inglesa é a corte mais apropriada para julgar questões relativas a seguros. Só por isso. E isso está escrito nessa carta que eu lhe deixei aí, Jorge. Sim, as explicações para isso. Estou com a carta. Pois não, continuando. Não, mas... Senador Jorginho. Tá bom, Não, cara. ok, mandaram essa informação. Essa informação diz que efetivamente esse processo eles pediram para que fosse levado para a corte inglesa, tá certo? Por entender que a corte inglesa, onde fica, é a sede de todas as resseguradoras que operam naquele Lloyds que eu comentei com o senhor, e eles entendem que é a corte mais apropriada para fazer a discussão. O processo, eles estão arduamente tentando acelerar esse processo dentro da corte inglesa para dar continuidade. Você tomou conhecimento... Mas não houve um pré-julgamento em que nos obrigasse alguém do Grupo Tokyo Marine a pagar qualquer indenização na ação ajuizada na Flórida. Isso não procede. Mas como eu disse antes das perguntas, eu disse assim, né, que tanto a corretora Aon, a seguradora e, inclusive, a Tokyo Marine Kilm, da Inglaterra, sabiam tudo relacionado a essa operação, inclusive sobre o parcelamento do seguro. Estou dizendo isso, que está no processo, está dentro do processo da CPI tudo isso. Inclusive, claro, eu já sabia antes, mas agora a própria seguradora Bisa reafirmou de que realmente o seguro estava, né, ainda em vigor, tanto é que não tinha, pagou, lógico, você não tinha, nem teria isso. Agora, é a pergunta que faço, Quem então. não informasse que havia um seguro, ou se alguém informasse que não havia seguro vigente, o avião não decolaria em aeroporto nenhum do mundo. Então, eu pergunto aqui, né, se puder responder, por que razão, então, a Tokyo Marine inglesa, ao invés de tentar paralisar o processo aberto nos Estados Unidos, não enfrenta essa questão e apresenta seus argumentos? Porque é o que nós queremos, está aqui, nós já pedimos, mandamos e-mail, ninguém responde nada, não dá satisfação nenhuma. Aliás, se recusou a vir, inclusive, a CPI. Senhor, me permita... Alguém não falou isso lá? Porque, olha, não foi por causa disso. Então. Me permita um comentário aqui. Foi enviado à Embaixada do Brasil em Londres, que foi convidada a participar, no dia 5 de março, 2 dias após a minha oitiva aqui, que iriam participar, com data agendada para 31 de março do ano passado, na Embaixada Brasileira. A Tokyo Marine Kilm, Tokyo Marine da Inglaterra, se prontificou a ajudá-los.
esperava até que nesta oitiva os senhores tivessem a oportunidade de chamá-los, não eu. Nós chamamos, só que ninguém responde nada, muito Não, pelo senhor. contrário. A última. Vem aqui, Posso? padre, me passa a cópia, Meu por senhor, favor. então, me permita, uma cópia do senador, me documento que permita nós entregar encaminhamos. os senhores aqui. Só um pouquinho, senhor. Foi entregue a um secretário chamado Leandro Augusto de Araújo Cunha Neto, que era o secretário dessa comissão, de bem. que haveria sim a participação dessa oitiva, com a carta dos nossos colegas da Inglaterra, que iriam participar da Embaixada do Brasil em Londres, e foi enviado a Isso em março de 2020. ao Isso em secretário da março de Comissão 2020. Nós estamos em 2022. Mas se o senhor chamar, se o senhor Vamos. Que documento você mostrou? Caro senador, Senadores Alci, só um pouquinho. Essa presidência, então, solicita para que a gente remarque Sim, essa... ótimo. excelente. essa Mas eu quero entregar só uma cópia da carta, do e-mail, que foi reencaminhado e a gente não tem resposta. Estou dizendo isso. aqui o senhor tem todo o conjunto, desde o momento que foi Ótimo. enviado para o senhor Leandro, a Embaixada Brasileira, uma pessoa chamada... Leandro. Não, Sim, Leandro quero era o consultor assistente aqui, É. na época, isso foi no dia 5 de março De de 2020. 2020, de COSET, uma coisa assim, Senado Federal, SCOM. Não, ótimo. O Leandro é Aí assessor depois, aqui da o Comissão. João Eduardo Gomes de Paula, que é uma pessoa, é o setor público e privado da Embaixada do Brasil em Londres, dizendo que a Toco Marine havia se comprometido a participar, e os facilities, né, o espaço físico da Embaixada Brasileira ia ser utilizado para o ambiente, para a infraestrutura de videoconferência, até porque não era comum nas empresas naquela época ter estrutura de videoconferência como é hoje, né? Então, estava tudo marcado para haver, sim, essa participação em 31 de março, e aqui, Olha, todo o documento aqui que eu deixo com... O presidente já ponderou e já decidiu, e é isso que nós temos que fazer. Nós queremos ouvi-los. Ok. Então, é porque o que nós temos a correspondência aqui é justificando, não é? E não respondendo nada, vamos dizer assim. Mas não interessa isso aqui. Vamos esquecer o passado e vamos, então, convidá-los, convocá-los. Vou convidá-los, né? Porque não tem nem que... E eu me comprometo a ajudá-los a, mais uma vez, com que eles compareçam a essa oitiva. Não há o menor problema. Tá, Logo, então, logo após o carnaval, tá, senadores Alci? ótimo. Então, eu já faço... Por videoconferência, obviamente, né, senhor? Eu pediria a vocês que já votassem em votação, aproveitando aqui, já voto o requerimento, depois a gente faz o requerimento, mas que vocês colocassem em votação e já aprovassem, então. Ok? Ok. Bem, eu não vou entrar nem mais nas questões, então, da Toco Marine Inglaterra, porque, né, mas eu quero saber, já que o senhor tem uma relação com a turma lá, vamos ver se já pode até adiantar algumas coisas, né? Qual o percentual de risco assumido pela Toco Marine inglesa 30%. no resseguro do voo CP 20? 30%. Ótimo, então, muito bom. 30% do resseguro. Do resseguro. 100% do resseguro, que na última apólice emitida era de 25 milhões. Aliás, esse número eu sei no detalhe, e é um relatório excelente que foi entregue para os senhores pela Aon em 30 de março também. O relatório estava aqui na minha mão até agora há pouco. Está aqui. Relatório da Aon que foi entregue. A informação é pública. Eu sei. Eu peguei aqui dos autos dessa CPI. Esse relatório, eu gostaria de enfatizar o que eu ouvi dos nossos colegas da Toco Marine da Inglaterra. É importante isso, senadores Alci. Tudo que está escrito nesse relatório, datado de 30 de março de 2020, que descreve todas as negociações da Aon, da Inglaterra, como corretora de resseguros, com a corretora, com a seguradora Lamia e com o cliente, com a seguradora Bisa, desculpa, e com o cliente Lamia, a companhia aérea Lamia, está descrito nesse documento, e eu simplesmente imprimi esse documento dos autos aqui dessa CPI. E a Toco Marine da Inglaterra é 100% de acordo com esse documento. E olhando esse documento, talvez que muitas de das acordo, perguntas... a Toco Marine inglesa. Toco Marine inglesa está aqui nesse documento. Ela concorda 100% com o que a Aon escreveu aqui. É isso que eu estou dizendo. E por que eu estou dizendo isso, senador? Só para fazer um entendimento claro. Porque algumas das perguntas que o senhor fez, se o seguro estava valendo ou não, se o seguro foi pago ou não, está escrito aqui. Que está pago. É matéria pública. Estava parcelado. Existia uma apólice de 25 milhões está escrito aqui, de responsabilidade civil. A companhia estava em tanta dificuldade que ela excluiu, 3 propostas foram enviadas. 25 milhões a pedido deles, 50 milhões e 300 milhões. É o que está escrito aqui.
A Aon insistiu que 25 milhões era muito baixo para a Lamia, insistiu, mas eles quiseram fazer 25 milhões, que eles se basearam numa companhia aérea, que está escrito aqui, chamada Ecojet, que é uma companhia boliviana, que fez resseguro por 25 milhões. E eles insistiram em fazer por 25. E para reduzir ainda mais o prêmio de seguro, eles tiraram do seguro o casco. Nunca vi isso. Como 9 anos de presidente de uma seguradora, eu nunca vi isso. Está certo que nós não operamos muito forte com a aeronáutica. Pelo mas eles menos tiraram priorizaram o humano. priorizaram. É por isso que nós estamos Mas aqui. mantiveram os 25 milhões, tá Mas certo? deixa eu Agora, falar. se foi pago ou não foi pago, a informação que eu tenho diverge da do senhor, mas quem pode esclarecer efetivamente são os nossos colegas da Inglaterra ou a própria BISA poderia esclarecer. Não, a isso. gente tem tudo isso já. Eu posso até... Porque eu já fiz aqui na penúltima reunião, eu fiz desde o início. Eu posso garantir a Vossa Excelência que a apólice inicial era 350 milhões. Que eu saiba... Sim, aí foi diminuindo. Baixou era uma para 50. Aí depois fizeram uma só da aeronave. É. Aí depois tiraram... Mas isso aí é o seguinte, quem é seguradora, que o atleta, a família, o jornalista que foi nesse acidente, o próprio piloto, mas principalmente quem está lá, olha, vem cá, qual é o valor do seguro? Buscaram uma excepcionalidade baseada no que teria acontecido com outro aeroplano boliviano. Uma excepcionalidade. Que a própria Aon achou estranho. Na EIO, não. Quem disse isso foi a própria Lamia. É só ler esse relatório. Não, mas quem eu estranhou recomendo o valor, ler esse relatório porque ele é bem detalhado. Quem estranhou, o senhor disse, quem estranhou o valor foi a Aon. Não, a EIO corretora. achou que o valor era baixo, ela diz Foi isso isso que eu claramente. falei. Por isso que ela insistia em fazer em pelo Quem menos estranhou 50 milhões. o valor por ser baixo foi a Aon. Perfeito. E ela insistia e E deu usou a cotação para Ecojet. 50 milhões. Usou a Ecojet como paradigma para uma inovação. Quem usou foi a Lamia. Companhia Eu aérea. acabo de dizer isso. Exatamente. Mas o que eu digo é o seguinte, mas nesse nosso negócio de seguro, senador, o senhor sabe que quem decide, na realidade, qual é a cobertura que quer comprar é o cliente final. Dentro de parâmetros. Ué, parâmetro, a própria Se, se alguém fizer o o seguro da viúva por 1 bilhão, o senhor vai desconfiar. Caro senador, E se fizer por 1.000, também vai eu desconfiar. não estou nem falando não está nem envolvendo a resseguradora Tokio Marine da Inglaterra, ela nem está envolvida nisso. Isso é uma conversa vida entre a Aon, corretora de seguros, de resseguros, e o cliente A EIO final. é uma das grandes E o responsáveis com cliente relação ao que a Aon, aconteceu. não, a Aon agiu corretamente, oferecendo um valor maior, falando, olha, eu acho que é maior. Mas só que ao o cliente tem aceitar o dificuldade. menor, que não tinha outro paradigma de nível, a não ser o caso da Ecojet, ou seja, vamos ver, O parâmetro é o muito... seguro é uma coisa tão complexa que tem padrões. É. Por exemplo, O sujeito chega e faz o seguro no sábado da vida do sócio ou da sogra de R$1 bilhão e acontece o acidente, isso já se conheceu muita história relatada nos relatórios do FBI. Né? Então, tem padrões. Se o senhor me permite... Padrões de época, padrões de valor, de vida, de renda, de patrimônio da pessoa. Igualmente, transportar 80 pessoas, aceitar, porque é negócio, 25 milhões. Tendo a apólice anterior, que apenas não foi adimplida. Ela, teoricamente, estava em vigor, só não foi paga. Isso não é padrão de comportamento no mundo do seguro. Tudo segue uma lógica. E, neste caso, não seguiu. Perdão por interromper de novo. Não, eu acho interessante essa discussão. Apesar que nós temos essas informações, é importante pegar esse relatório para comparar aqui com os documentos que temos. Eu gostaria de pedir também que fosse Esse encaminhado relatório, aqui. senhor, Conheço, caro senador, também, esse relatório está nos autos, eu peguei dos autos aqui, uma das coisas Por que isso que o menciona... pessoal foi protestar lá na frente da Aon, lembra? Os nossos. Deixa eu... Posso Os representantes aqui, das vítimas deixa eu fizeram falar, a um protesto na informação... frente da Aon em Londres. Caro senador, a informação que eu tenho é a mesma que os senhores têm e que está nesse relatório. Então, eu
não consigo entrar no detalhe que o senhor quer, como é que fluiu a negociação, porque eu não estava presente. Isso que é a importância. Não tem nada a ver com isso, mas aqui. Efetivamente está descrito aí. Então a informação, só para deixar claro, é que havia a obrigatoriedade de dizer para onde ia voar, e tinha a obrigatoriedade de dizer como o negócio da Lamia mudou para transporte de clubes de futebol, ela era, por contrato, obrigada a informar o grupo ressegurador de que clube está transportando. Uma coisa é transportar um grupo da segunda divisão, a outra é transportar um clube da primeira divisão. Seleção da Argentina, Diferente. Exemplo. Seleção da Argentina. Só que não fizeram nenhum nem outro. Não avisaram nem para onde iam voar, nem tampouco avisaram que tratava-se da... Nem os passageiros. Agora... E nem os passageiros ficaram Perguntaram, né? Mas deixa eu só para concluir aqui, depois a gente... Eu digo assim, eu tenho várias perguntas aqui que eu vou deixar para fazer também lá com a Toque Marine inglesa, porque o percentual de risco assumido, o voo especificamente, porque inclusive tinha a exclusão da Colômbia no negócio, quer dizer, exatamente para onde... Aterrissar na Colômbia? Não tem sentido, umas coisas assim absurdas, mas eles queriam fazer para voar de qualquer jeito, e aí infelizmente, aconteceu, que parece que as pessoas acreditam que não vai acontecer nada, então está tudo bem, né? Aí quando acontece a coisa complica, mas... O raciocínio da seguradora é de que pode acontecer. Por que repassou quase... Bem, por que razão a seguradora Bisa, não sei se Vossa Senhoria pode responder, repassou quase que integralmente o risco do seguro do CP do voo, da 2933, da Lamia, para a resseguradora de Londres? Tem conhecimento por quê? Não tenho Não conhecimento. tem, tá? Não sei, eu não estava nesse negócio e não conheço. É porque Vossa Senhoria soube Agora, os detalhes... o que eu posso lhe dizer, me permite... Nós já sabemos um pouquinho mais do que o senhor sabe. Não é verdade. Não é bem todo mundo sabe a mesma coisa. Nós sabemos Mas o que eu posso mais. afirmar, se me permite, é muito comum, sim, as seguradoras, inclusive brasileiras, repassarem 100% do risco para as resseguradoras, onde ela tem a oportunidade de ganhar um pedacinho disso em forma de comissão. É muito comum. Isso porque então, ela não tem capital. todo o seguro é a resseguradora. Não, é só para entender. Entendi. Às vezes ela não tem capital suficiente para sequer pegar 0,5% daquele risco. Mas ela faz o papel de intermediação. E é meio comum. Essa operação chama-se de fronting. Ela faz um fronting. Essa informação era muito importante pelo seguinte, vou dizer, a seguradora Bisa, que é a seguradora... É a seguradora. Ela repassou praticamente a integralidade... 100%. Para a resseguradora. Ou seja, a grande responsável pela indenização é a resseguradora. E ela não se nega a isso? Não. Quem não se nega? Desde que devido, né? Não, mas aquela cláusula que não podia ir na Colômbia, isso não existe. Mas vamos... A cláusula da Colômbia ela é uma cláusula restritiva e que ela está pedindo somente para avisar. Entendi. Para obter a autorização para tal. Entendi, é isso aí. Bem, na realidade, em razão dos regulamentos bolivianos locais, a questão, a seguradora Bisa funcionou apenas, foi dito aqui, como um fronte, só para talvez receber uma graninha lá. Ou seja, foi apenas um canal técnico burocrático pela relação securitária do fato que foi mantido pela Lamia. Então, fica claro para nós, e isso ajudou muito hoje, que eu não tinha essa noção. Ela faz uma operação de Toque Marine Inglaterra e as demais resseguradoras, praticamente a responsabilidade de todos é dos resseguradores. Então não tem, nós vamos tirar sim. Na prática, eles passaram, a Bisa, apesar de ser seguradora, ela repassou a responsabilidade para toda a resseguradora. Tanto isso é verdade que a seguradora Bisa não recebeu o prêmio de seguro algum da companhia aérea Lamia, correto? Eu não sei. Não sabe, não sei dessa Portanto, informação. o fato da Toque Marine inglesa, com o auxílio da corretora EL, foi a principal responsável pela definição e colocação da última apólice de seguro da Lamia. Entendeu? Então, mas nós vamos perguntar aí para Toque Marine. Coloque, por favor, o 22. Evidente que o 21, o senhor está dizendo que conhece os 25 milhões e até reconhece a resseguradora, não foge da responsabilidade de cumprir o que está no prêmio lá, com relação à apólice. O valor do prêmio, em razão de todas as apólices firmadas da companhia, desde 2011, não tem conhecimento, porque foi um histórico. Começou com 350, baixou para 50, baixou para 25,
O senhor tem conhecimento com relação a isso? Não? Esse é um histórico que consta nesse relatório Esse da AEL, dos autos da corretora. da AEL que Da está AEL. com os senhores. Esse aqui. Esse relatório que eu entreguei aí. Sim, esse aqui, da AEL. Ok. Agora, é importante, senador Isalci, Pois não. esclarecer que, entender que a relação entre a seguradora e uma resseguradora, isso é no mundo inteiro, né? A resseguradora, ela considera a seguradora como para a resseguradora é um cliente dela. Então, ela é o ponto focal, a seguradora. Sim. Ainda que ela tenha repassado 100% do risco financeiro, mas ela é quem faz o gerenciamento dessa apólice de seguro e é ela, a seguradora, que decide, no caso de um sinistro, se o sinistro é devido ou não. Eu vou perguntar nessa linha. É assim no mundo inteiro, tá? Pois é, eu quero, com o conhecimento técnico que Vossa Senhoria tem, eu vou perguntar aqui. Talvez tenha esse conhecimento. Por que razão a Tokio Marine inglesa decidiu mudar de posicionamento cerca de 2 meses depois da tragédia, visto que logo após o acidente ela declarou expressamente, por intermédio de e-mail da corretora EON aqui, ela declarou que iria arcar com a integralidade das indenizações previstas na apólice de seguro. Exatamente. Aí 2 meses depois ela mudou de opinião. Esse é o tipo de pergunta que eu não tenho informações no detalhe, não alguém tenho comentou, informação né? detalhada e não que eu não tenha perguntado, mas são informações que correm em segredo de justiça. Isso é importante entender isso. Essas são as questões chaves que o senhor está falando, que ocorrem em segredo de justiça e que eu não tenho essas informações. Não, eu só perguntei, né, porque como muita coisa o senhor está sabendo, eu acho que o senhor sabe muito mais do que eu achava que Vossa Senhoria sabia. Então está contribuindo. Agora, como houve uma série de, logo depois daquele fato que comoveu todos nós, e estamos comovidos ainda, né? Ela se prontificou a pagar e depois declinou, também está escrito nesse relatório da EIO que eu lhe entreguei. Havia sim um compromisso de pagar, o que demonstra a boa-fé da seguradora, e depois que houve a sindicância do fato gerador do acidente, e provavelmente combustível é um deles, o risco foi agravado por falta de combustível, não havia combustível para fazer um plano alternativo de parada, caso contrasse tráfego no plano A. Pode ser, estou lhe afirmando que pode ser um dos motivos pelos quais a BISA seguradora chegou à conclusão de que o seguro não era devido. Porém, eu prefiro manter a minha primeira posição aos senhores de que eu não conheço no detalhe, como de fato não conheço. Se conhecesse, eu falaria para o senhor com todo grado. É preferível que o senhor pergunte isso. Vou perguntar. Ou para a BISA, mais para a BISA ou para a Tokio Marine da Inglaterra. Com certeza vou perguntar. Agora, o que a gente fica indignado, vamos dizer assim, não é porque nenhum atleta, ninguém chega na porta do avião e diz, vem cá, quanto é o seguro, fez o seguro, tem seguro, não tem seguro, tem gasolina, não tem gasolina, ninguém pergunta isso. Então, todo mundo que entra no avião tem certeza absoluta, porque senão nem entraria, de que tem seguro, que tem alguma garantia de alguma coisa. Então, essa responsabilidade, não é? Alguém tem que... Mas vamos chegar lá, o Tokio Marine vai responder melhor, mas eu já entendi, né, um dos motivos desse questionamento, que é isso que nós queremos discutir um pouco. Bem, essa decisão de não indenizar as vítimas e os familiares das vítimas do CP 2933 da LAMIA, conforme estipulado na apólice de seguro, foi única e exclusivamente da Tokio Marine Inglaterra. Estou perguntando. Da Inglaterra. Qual foi a participação das demais seguradoras? Foi 30%? A Tokio Marine, repito, ela tem 30% dessa apólice de 25%? Dessa apólice, isso. 30%. Os outros 70% foi dividido, é um prorata. Mas a líder? A líder é a Tokio Marine Kiel. A responsável, assim, que cuida do processo. E ela fala em nome de todo o grupo de seguradores. E que já teve um aqui, inclusive, teve um aqui que eu não me lembro o nome dela agora. Chubby. E que diz o seguinte, olha, a minha participação eu estou disposto a indenizar. Não sei se, presidente, Vossa Excelência lembra. Teve aqui uma resseguradora, presidente, o senhor me permite, eu prometo. O que cabe a mim eu vou pagar, e se a líder disser é tanto, eu vou pagar. Então, Alci, temos aí alguém... será a minha última intervenção. Queria só chamar a sua atenção como um homem que lidera uma empresa da importância da Tokio Marine Brasil, que faz 5 anos e quase 3 meses do acidente. A emoção já passou. Sim. Infelizmente. Não passou a dor, nem passou o escândalo que é esse assunto. Isso é um escândalo.
Não há paralelo no mundo. Um voo regular, não regular na frequência, mas regular, e que todos sabiam que o negócio, o business, pela minha, era transportar times de futebol. Do ponto de vista econômico, é valor agregado, amigo. É mais do que um passageiro puro e simplesmente. E se fosse eleição, imagina da Argentina. Teve isso. E houve, inclusive, um incidente no voo da Argentina. O avião chegou em Belo Horizonte no final do combustível. Era praxe acontecer isso. Tinha o Messi lá praxe. dentro, senhor. Ah. Então, e se fosse com o voo da Argentina, o senhor acha que a Tóquio Marine ia ficar de fora? Eu queria... Já tinha pactuado algum acordo. E é aí que eu quero chegar. Por isso que a minha última intervenção hoje. Em nome da reputação. Foi uma das palavras que o senhor muito bem citou. Tudo que estivesse ao seu alcance, o senhor procuraria satisfazer aqui as informações. O senhor reconhece que há um emaranhado nessas relações entre as empresas, cotas, liderança, participação. Há decisões que não estão transitadas em julgado que começam a brotar. Eu lhe faço uma ponderação pública. Isso aqui não é conversa de camorra nem de esconde. Eu não tenho nenhum interesse pessoal nisso. Como senador por Santa Catarina, assim como o senador Jorginho, eu não vou poupar esforços usando de todos os instrumentos da Constituição, das leis e daquilo que eu entendo que é a ética e a moral, para estimular, encorajar a que a Tóquio Marine e outras seguradoras promovam, neste caso que é singular, não tem nenhum outro no mundo rodando aí, igual, com essa característica. Tome a iniciativa de tentar, não ficar esperando, não é se colocar à disposição, como o senhor falou. Tome a iniciativa de procurar uma solução que o senhor pode chamar de humanitária. Eu digo que é diferente, é uma solução ética, para que nós não fiquemos aqui ouvindo que se fosse um outro time de futebol, teria havido solução. Senador Jorginho, se fosse, eu não vou dizer o nome do time, Até porque já perdeu, um né? VIP do Brasil ou do mundo, isso não ficaria assim. E eu vou fazer todo o possível para que não fique. É. Obrigado. Eu queria, inclusive, não sei se Vossa Senhoria tem conhecimento, se puder responder, até bom, quem está assistindo, depois lá já vem com as respostas que eu estou perguntando. Por que razão a Tóquio Marine Inglaterra convenceu a seguradora Bisa a não reconhecer o sinistro? Havia algum receio acerca das repercussões jurídicas e financeiras que o caso poderia provocar para as resseguradoras de Londres, notadamente para a Tóquio Marine Inglaterra? Tem algum conhecimento disso? Não tenho conhecimento Ok. dessa conversa, senhor. Por que razão, aí talvez seja porque ser líder, né? A regulação do sinistro foi conduzida única e exclusivamente pela Tóquio Marine inglesa, então, e não pela seguradora Bisa. Não, nesse caso específico, E eu entendo, não. Vossa Senhoria acabou de dizer aqui que quem, entendo. nesse caso, deveria conduzir o processo era a seguradora Bisa, mesmo que ela tenha repassado A informação. 100%. Nesse caso, não foi ela, foi a Tóquio Marine. A informação que eu tenho por escrito dos nossos colegas da Inglaterra, que foi uma decisão tomada pela Bisa em declinar o risco, junto, obviamente, com o apoio das seguradoras, com o grupo de resseguradoras dessa apólice. A Bisa tem, sim, participação no processo de declínio. Ela é a seguradora. Não, ela é a decide seguradora. junto Mas com nesse caso as específico, quem seguradoras. conduziu o processo todo do sinistro, quem assumiu e, inclusive, convencendo a seguradora Bisa a não reconhecer, foi a Tóquio Marine inglesa. Mas vamos ver com ela, né? Eu ia perguntar, por que razão a seguradora Bisa se recusou a defender a companhia aérea Lamia, aparentemente seu segurado, né, no processo aberto na Flórida? A seguradora Bisa
não fez, né? Que o cliente era... o cliente, né, no caso aqui, né, a Inglaterra, né, poderia ter feito a Tokio Marine, Inglaterra, né? A seguradora sequer defendeu lá, a empresa foi lá participar e tal, mas seria de fato a seguradora Tokio Marine, com o auxílio da corretora Elm, porque a Elm que fez a corretagem, foi a única responsável pela colocação e definição das condições da última apólice de seguro feita pela Lamia. Mas essa pergunta não é o fato, eu espero que eles possam responder isso. Quais seriam os verdadeiros motivos? Senador Exalci, eu esse é eu importante. solicito a Vossa Excelência Sim, estou concluindo. Não já. repita as perguntas que vai fazer Sim. depois, para nós não, Mas pra eu nós quero... ganhar tempo. Houve uma pergunta, houve uma ação que eu gostaria de... Talvez Vossa Excelência tenha conhecimento. Quais seriam os verdadeiros motivos para a constituição do suposto chamado Fundo de Assistência Humanitária pela resseguradora Tokio Marine da Inglaterra? Eles comentaram com Vossa Senhoria? Eu só tenho conhecimento da existência desse fundo, O que foi mas dito o aqui. que os motivou a fazer isso, eu não tenho essa informação, não tenho. Inclusive, chegou Não, a exigir que a nem- cláusula, não, quem não. entrasse... Nunca né? conversei com eles a esse respeito. O que os motivou a isso? O que eu sei é que, logo após, isso está escrito no documento aqui, logo após a negativa do sinistro, criou-se um fundo como uma contrapartida para ter uma negociação com as vítimas da família, dado que não havia cobertura securitária. Esse é o meu entendimento. No slide Esse é um padrão muito comum na Europa. Aqui Sim. pode se entender de uma forma um pouco pejorativa, um pouco Assistência humanitária. ruim, mas lá fora é muito comum se fazer isso. Tá. Aí está no 23, no slide seguinte. Para além da resseguradora Tokio Marine inglesa, alguma outra resseguradora de Londres, né, participou da construção desse fundo ou foi só ela que... Ou ela apresentou a proposta e todo mundo concordou? Também. Tem conhecimento disso? Alguém comentou? Também não Nada. tenho conhecimento. Bem, os critérios, então, se não tem conhecimento, não sabe quais são os critérios. Primeiro, se também é justo ou não, não é o caso. Mas aqui é o seguinte, no caso da indenização, né, foi priorizada a definição deste valor, foi $225 mil por família. Você está à frente aqui da Tokio Marine, né? Acho que eles agem. Bem, é tradição na Europa, mas aqui no Brasil aconteceria isso? É tradição também de criar o fundo, eles agirem de forma correta, é isso? Não? No Brasil não é uma prática no Brasil, não, praticar isso. Lá na Europa é meio comum, né? Aqui no Brasil não tem conhecimento que teve nada disso. Não. Quando há algum acordo envolvendo sinistro e que paira dúvidas e que isso vai para a justiça e a justiça delega que, de fato, perdeu-se o risco, a seguradora paga imediatamente. Ela faz até uma reserva financeira assim que ela quando há uma ação contra a companhia, caro senador, quando há uma ação, imediatamente a área jurídica, o doutor Sérgio, que aqui está, qualifica qual a porcentagem de sucesso ou insucesso naquela ação, e se há uma porcentagem de insucesso muito grande, a gente já faz 100% da reserva enquanto há uma disputa judicial daquela ação em si. Então, sempre isso faz parte do processo de regulação da SUSEP. A SUSEP, que é o órgão que regula a indústria securitária no Brasil, ela cobra isso e todos os meses ela tem a visão de todas as seguradoras do Brasil com relação à sua solvência, com relação ao seu nível de reservas para cumprir sinistros futuros. Alguma informação sobre a questão da resseguradora Tokio Marine Inglaterra? Houve algum comentário, Vossa Senhoria sabe, né, que a Tokio Marine Inglaterra tinha plena consciência de que a companhia aérea Lamia, né, por mais de 6 meses, transportou a equipe de futebol. Inclusive foi citada aqui a Argentina, até a seleção argentina, toda a América do Sul. Inclusive para a Colômbia, né? Com a anuência, inclusive, da corretora. E também da seguradora BIS. Então, se eles sabiam... Alguém comentou isso, ou tem conhecimento de alguma coisa nesse sentido? Se eles sabiam que a companhia estava começando a fazer o transporte de times de futebol, de clubes de futebol, eu não sei dessa informação. De todas as formas, o que está escrito nesse relatório da Aon é que foi dito isso ao grupo de resseguradores, sim,
que eles começaram a fazer isso, de forma estavam mudando a estratégia da companhia aérea, iam começar a transportar, e o acordado, o que consta em contrato, é que duas cláusulas muito importantes. Vocês têm que nos avisar qual é o espaço aéreo que você vai voar, porque no mundo, gente, não é só Colômbia, tem um monte de países que efetivamente você não pode sobrevoar. Isso é uma coisa que está escrito isso. Quem mexe com aviação sabe disso, ele tem que desviar daquele espaço aéreo muitas vezes. E a segunda coisa, no caso do contrato, eles tinham que avisar não só o espaço aéreo, mas também qual era o clube que estava transportando. Por quê? Porque provavelmente, se o risco é maior, provavelmente há um endosso na pólice de uma cobrança adicional de imposto, de prêmio, coisa do tipo. Uhum. Não, há 6 meses que eles já sabiam disso, né, que transportava time de futebol. Simon, essa turma. Mas no 24... Então, é importante dizer que, é importante dizer que pelo contrato que eu vi que está escrito aí na Aon, era uma cláusula que teria que comunicar. Aí, se ia estar segurado ou não, é outra discussão. O corretor sabia, Simon Cai, da Aon, Simon Cai. Simon quem? Ou aqui ou ok. Ele sabia. Da Aon, e há documento comprobatório. O slide 24, a seguradora Toque Marine Inglaterra, tinha ciência de que, inclusive, foi numa dessas análises realizadas pela corretora Aon, que sugeria a alteração do limite de garantia de responsabilidade civil na última apólice. É comum, no caso desse, por exemplo, fazer um seguro e excluir essa responsabilidade civil dentro da apólice? Fazer só tirar o casco, fazer só parcialmente disso? Volto a dizer, a decisão do seguro, das coberturas e assistências que tem seguro, qualquer seguro, inclusive de automóvel, e isso é decidido pelo cliente, junto com o seu corretor. Isso é uma coisa comum, tá? Então, se eles resolveram tirar o casco, no caso, é uma decisão. Se quiser fazer deles. o seguro só do pneu e da roda, pode fazer. Faz o seguro. Não tem um padrão. Existem a SUSEP padrões. não fiscaliza, não tem nada. Existem padrões e existem paradigmas. Sim, por isso que a SUSEP Mas, como do o senhor Brasil... bem disse, o seguro principal, que é o seguro de responsabilidade civil, foi feito. O casco, a companhia aérea falou, não vou fazer, e ela está plena consciente de que se houver uma queda, o avião não está coberto, tá certo? Foi uma decisão dela fazer isso. Compete a ela. E é isso que estava assegurado, pelo que eu entendi e que está escrito nesse relatório da Aon. Isso aí ok. Eu já entendi, mas essas perguntas nós vamos fazer na Toque Marine quando vier aqui, porque tem muita coisa que a gente precisa esclarecer com relação a isso, né? Por exemplo, a Toque Marine, será que ela tinha ciência de que os pilotos, né, da companhia Lamia tinham participação, era o sócio, né, da empresa Lamia? Tem isso ainda, né? Quer dizer... esse evidente conflito aí, esses interesses que a gente precisa... Por isso que essas informações, eu acho que essa audiência foi importante. Daqui a pouco a gente vai entrar na Petrobras. Tem coisa aqui que pode, né, ajudar a gente. A resseguradora Toque Marine Inglaterra, sendo a resseguradora líder e seguradora de fato da última apólice, né, saberia explicar a razão do valor da última apólice de 25 milhões de dólares, justamente quando a companhia aérea Lamia passou a transportar equipe de futebol de toda a América do Sul, incluindo a Colômbia, como anuência da corretora e da seguradora Bisa. Mas já foi... Esse aqui eu vou fazer depois, é melhor a gente ver. Porque aqui nós temos a questão da... Vamos deixar essa aqui para eles. Aqui. Bem, esse aqui não sei se Vossa Senhoria pode informar. Aqui no Brasil... A Toque Marine Seguradora já sofreu algum tipo de intervenção por parte da SUSEP em razão do agravamento de risco de imagem, dados o desdobramento decorrente da recusa da resseguradora da Toque Marine inglesa em reconhecer a legalidade desse processo de indenização? Vocês chegaram, a SUSEP chegou pelo menos a perguntar para vocês se tinha conhecimento, não. Alguma coisa? A SUSEP não falou nada nesse processo? Não, porque não é uma apólice emitida no Brasil, né? Eu nem posso emitir uma apólice na Bolívia. Não, mas eles sabem que a Toque Marine Seguradora do Brasil, 97% dela é propriedade da Toque Marine Japão, que consequentemente também é sócia majoritária e dona da Toque Marine inglesa. Então, provavelmente, as formas, isso é que eu vou perguntar para a Petrobras daqui a pouco, se quando ela contrata alguém, isso aí, né? Mas eu vou deixa eu chegar na Petrobras, né?
o que a gente percebe nesse processo, né? Na prática tem que ser, eu vou aguardar a Toco Marine inglesa para a gente fazer algumas perguntas aqui que o Vossa Senhoria não saberia pelo que já foi dito aqui, né? E a SUSEP já tem as declarações que a SUSEP fez. O que a gente percebe claramente é que a SUSEP não atuou com relação a essas questões aí. Mas, presidente, com relação a Toco Marine Brasil, né, foi esclarecido, né, quer dizer, não tem isso. Eu só vou perguntar rapidamente para a Petrobras. Não, aqui é só uma pergunta rápida. Aqui é simples. Aqui, mata a Petrobras, a pergunta aqui é 2 perguntinhas só. Antes que Vossa Excelência faça a pergunta para a Petrobras, até pelos compromissos que nós temos na casa, eu queria fazer o registro da presença do Dr. Moacir Machado, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. Obrigado pela sua presença. E a presença também do deputado Sargento Lima e do seu chefe de gabinete, o Jackson Furquim, e do Dr. Ralf Guimarães Zimmer Júnior. Muito obrigado pela honrosa presença de cada um. Senador Isalci. Eu não vou nem apresentar aqui os slides sobre a questão dos contratos, que foi falado aqui, os contratos da Petrobras com a Toco Marine Seguradora. E tenho certeza que a Petrobras agiu conforme o edital, publicou, etc. Então, vou direto nas perguntas aqui. Pode até o slide 3, isso só para o pessoal acompanhar aí as perguntas, né? Já posso fazer a pergunta direto lá ao presidente? Bem, eu acho que eu preparei a pergunta aqui para o presidente da Petrobras, mas eu acho que o que é importante é a gente saber dos detalhes, né? Na gestão atual da Petrobras, iniciou agora 16 de abril de 2021, foi quando assumiu o novo presidente. Portanto, as 4 apólices atualmente vigentes, não interessa aqui, mas foram assinadas já na gestão do novo presidente. Só a título de prêmios foram desembolsados cerca de 67 milhões de reais com relação a essa questão. Quer dizer, eu estou perguntando, mas são coisas assim que talvez eu possa adiantar, mas se você só dizer sim ou não, só para... Está correto isso, não? Sim. Ok. Durante a gestão do nosso querido Joaquim Silva e Luna, houve algum sinistro? De abril de 2016 para cá, houve já algum sinistro com relação à Petrobras? Especificamente com a Toco Marine, não? Então, não. Com a Toco Marine não teve nada até agora? Não. Nesse ano, nessa vigência, não. Mas antes, então, pergunta. Com a Toco Marine? Houve um acidente com unidades da P-71 que estavam em construção, 2 unidades topside que naufragaram quando estavam sendo transportadas entre 2 estaleiros, e esse sinistro foi pago pelo consórcio. Não, eu podia repetir só para mim que eu não entendi. Foi uma unidade, uma plataforma P-71, 2 unidades da plataforma que estavam sendo transportadas entre 2 estaleiros. A balsa adernou, essas unidades naufragaram e, após os trâmites normais, o prêmio foi pago. Então, sem problema. Sem problema. Quais foram os fatores determinantes para a escolha da Toco Marine Seguradora como seguradora, corresseguradora da Petrobras? Então, a Petrobras ela segue três pilares para a contratação de seguros, né? Então, o primeiro deles é a lei das SAs, a lei das estatais, principalmente, né? O segundo são os nossos normativos internos e o cadastro da SUSEP seria o terceiro, né? Os administradores da Petrobras, eles não podem, de forma discricionária, né, sem nenhuma informação factual ou óbice legal, descredenciar ou não deixar participar alguma seguradora do certame, sob o risco de sermos questionados por órgãos de fiscalização, como o TCU e outras auditorias também. Aproveitando que Vossa Senhoria conhece um pouco, então, essa questão da legislação e segue com rigor, porque no Brasil tem isso, né? O que vale é o que está escrito. Se é bom, se é ruim, ninguém, se tem resultado, se não tem, também não se leva em consideração. Eu perguntaria, né, nessas normas da Petrobras, só se analisa a questão econômico-financeira, ninguém verifica se houve já algum problema com outros órgãos, porque, veja bem, quando foi contratada a apólice com a Toco Marine, eu, que não sou especialista nessa área,
eu posso dizer, né? Toco Marina disse, desde 1959, é uma empresa... os técnicos deviam saber que a Toco Marina é uma empresa do grupo de uma holding cujo dono, 97% é do Japão, e que já tinha acontecido o acidente e essa confusão. A própria CPI já estava funcionando já há algum tempo. Ninguém falou nada sobre isso, da Chapecoense, assim, olha, teve um acidente, o que aconteceu? Ninguém falou nada. A fiscalização, no caso, é da SUSEP, né? Se por acaso for descadastrado ou não constar no cadastro, a gente não participa da contratação. Desculpa, se a Petrobras diz que o único instrumento é da SUSEP, sinceramente, se eu boto lá na SUSEP, eles não têm a estrutura, vamos dizer, estou dando um exemplo. Sim. Eu, como presidente da Petrobras, ou diretor da Petrobras, uma empresa como a Petrobras, eu não vou contratar só porque é SUSEP, só vou contratar as empresas da SUSEP, mesmo sendo a SUSEP, que é um órgão responsável, evidente, mas tem que ter mais alguma coisa. Não é possível que a Petrobras... Porque eu vou dizer, porque eu vi um acidente, vi alguns acidentes, inclusive da plataforma, 79, não sei, não me lembro bem. Né? Foi a pergunta que eu fiz aqui. Se eu sei que tem uma CPI tramitando, que tem essa... Né, todo mundo aqui, pra você ter ideia, passando fome, que até a Chapecoense também parou de pagar, né, que era 225 para 26, quase 10 mil reais, acho que nem chegava a 10 mil reais, e que agora ninguém recebe mais nada. Como é que a Petrobras, uma empresa, né, de orgulho para todos nós, vai contratar uma empresa sem saber que quem vai bancar isso, se acontecer alguma coisa, é uma empresa que, em princípio, não bancou. Ah, mas é do Brasil, não é da Inglaterra. Bem, 97% do dono da empresa é japonesa. Isso não foi nada, não tem nada no processo sobre isso. Senador, no caso, não existe nenhuma informação factual, né, jurídica, que possa fazer com que a gente não acate que ela participe, por exemplo, de uma licitação. Ok. Aconteceu semana passada, um mês atrás, você descobriu que, não estou dizendo, vou falar outro nome, a ABC Resseguradora deu um cano no mundo, está em todas as páginas do jornal, na televisão e tal. Como ela não está na relação da SUSEP, a Petrobras contrataria essa empresa? O nosso entendimento é que a SUSEP agiria, né? Mas mesmo assim, caso a SUSEP não agiria, a nossa área de riscos internos emitiria um parecer que daria resguardo para a gente para não estar contratando essa seguradora. Só em aditamento, Isalci, porque é a única intervenção. E se o parlamento, através de uma moção, de uma indicação, fizesse chegar, por exemplo, à Caixa, por exemplo, à Petrobras, essas conclusões parciais ainda, infelizmente, uma CPI que está durando 2 anos e meio quase, não é isso? Não é normal isso, é porque houve uma pandemia e todas as CPIs, com exceção da CPI da Covid, inclusive a CPI das fake news, foram suspensas. Se correto ou incorretamente, eu não vou entrar no detalhe, mas foram. Não foi porque o senador Jorginho, o Espiridião, os coisas assim não quiseram fazer, foram suspensas. Se nós fizermos chegar a uma estatal brasileira o andamento disso aqui, não há nenhuma decisão, não há nenhuma incriminação, mas há, no mínimo, nuvens de dúvida e, o que é pior, um clamor bem objetivo. Todas as reuniões que nós temos aqui, nós saímos emocionados, eu pessoalmente saio com a sensação de impotência e inutilidade. Isso me faz muito mal e é aqueles que acreditam em mim. Então eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, para despertar. E eu já disse isso ao presidente da República, no dia 26 de junho do ano passado, em Chapecó. Eu vou fazer alguma coisa dentro da lei para que essas nuvens
chegue ao conhecimento daquelas empresas com as quais eu tenho um vínculo de responsabilidade. Seja ela a Petrobras, seja ela a Caixa ou qualquer outra empresa pública, sociedade de economia mista, empresa... A designação jurídica é o que menos interessa. Mas onde há chapa branca, velada ou ostensiva, eu me sinto no dever de não me omitir. Só isso que eu queria que Senador Amin, deixa eu só complementar nessa mesma linha, porque isso aqui é importante. Eu perguntaria para o presidente, mas você está respondendo aqui pela Petrobras. Como o presidente da Petrobras responder em nome da Petrobras, a Petrobras não enxergou o problema ético ou mesmo comercial quando autorizou a Petrobras a firmar esses contratos de seguro com a empresa pertencentes a um grupo econômico, todo mundo sabe, eu já disse aqui, que decidiu não honrar os pagamentos, porque tem apólice e tal. Mas eu digo assim, não é possível, porque a nossa esperança, inclusive aqui da CPI, é que as vítimas, os familiares, sejam indenizados. Agora, quem é que pode resolver isso? O governo federal, porque a Caixa Econômica do Brasil, todo mundo que tem operação com essas empresas, porque para a imagem dessas empresas, não é quando você tem uma situação como essa, né, eu, sinceramente, com relação... Vou dizer, inclusive, aqui, ó, no dia, a SUSEP, quando esteve aqui na CPI, ela ainda fez a seguinte declaração, olha aqui, ó. César Rocha Neves disse o seguinte: isso pode, em algum momento, gerar um risco de imagem para uma seguradora sob nossa supervisão. Então, a gente, como supervisor, está acompanhando a solvência da Tocqueville Marine. Estou lendo o que ele disse. Se por algum momento alguns contratos deixarem de ser feitos em função desse risco de imagem, aí a SUSEP pode atuar e solicitar dessa seguradora algum tipo de aporte de capital dos acionistas, mas para a solvência dessa empresa, para resguardar os outros seguradores brasileiros envolvidos nos outros contratos do Brasil. Agora, hoje, pela legislação atual, nós não temos jurisdição na holding japonesa. Nós temos jurisdição para colocar, etc. Por exemplo, se a Tocqueville Marine Brasil houvesse um problema de solvência, a SUSEP pode requerer que os acionistas aportem recursos no Brasil para continuar solvente. Então, a gente vai para o Conselho de Administração da Sociedade Seguradora e requer os acionistas aportem recursos para a sociedade continuar solvente. Então, o que a gente percebe é exclusivamente econômico-financeiro. Não existe questão ética, se o cara lá diz que não vai pagar, né, e mesmo sabendo que ele é dono de 97% da empresa, isso não importa. A Petrobras, né, enxergou essa questão ética, a Petrobras não identificou nesse episódio de Chapecoense um possível risco da sua imagem e se identificou que medidas a Petrobras já adotou para mitigar isso. Quer dizer, nesse período que nós abrimos a CPI, por exemplo, e que a gente está falando da Petrobras, da Tocqueville Marine, a Petrobras chegou a fazer alguma coisa, pelo menos já fez uma reunião com a Tocqueville Marine. Vem cá, que negócio é esse aí? Vocês, né, são 97% do dono da Tocqueville Marine é japonês, que é dono da Tocqueville Marine inglesa, e que está essa confusão toda. Será que isso aí não prejudica a imagem da Tocqueville Marine? Vocês não têm como ajudar a resolver esse negócio? Ou está todo mundo esperando a justiça definida aqui há 20 anos e as pessoas morrendo de fome aqui? Não teve nenhuma discussão na Petrobras com relação a isso? Primeiramente, senador, mesmo depois da CPI? Eu não tive oportunidade de começo, mas gostaria de dizer que a Petrobras é solidária a toda a dor que os familiares das vítimas passaram nesse acidente e que ela está contribuindo, colaborando, e a gente espera que a CPI chegue a um bom grado ao final, né? A gente monitora permanentemente o mercado, né, e, à luz de fatos novos, a gente vai tomar as ações necessárias para manter os contratos passados, vigentes e futuros aderentes à legislação em vigor, né? Então, qualquer informação nova que surgir, seja o fim do trabalho dessa CPI com seu relatório, ou seja, outras informações factuais, jurídicas, que sirvam de subsídios para a gente tomar a nossa decisão, que seja aderente à legislação atual, a gente tomará prontamente. Bem, houve já, por parte da Petrobras, alguma conversa com a SUSEP, por exemplo, para discutir sobre isso? Se não, eu sugiro que faça.
Se já, eu queria saber se houve, como foi. Retira para mim essa transparência, por favor. Por favor, continue só para... Da SUSEP, com relação à SUSEP. Quem está mexendo no computador aí? Tira para mim, por favor. Eu nem mostrei essa... Tá bom. Por favor. Teve alguma... Você Senador, sabe se houve? eu não sei responder essa pergunta nesse momento. Se houve alguma reunião nesse sentido com a SUSEP ou com a Tóquio Marine, né? Nosso entendimento é que a gente não costuma conversar com o órgão fiscalizador orientando fiscalização. Tá, então só para dizer, né, 2 anos de CPI, falando disso aqui todo dia e tal. A Caixa depois da CPI contratou, Petrobras depois da CPI contratou, entendeu? Então, pelo menos com relação ao Senado Federal, não é, que nós temos obrigação de fiscalizar, sim, alguém, né, tinha que pensar, poxa, tem uma CPI, está tentando ver, né? E nós temos aqui um seguro. E se acontecer alguma coisa, será que o comportamento não pode ser o mesmo? Será que eles vão cumprir? Aqui foi provado que durante 62 anos sempre cumpriu. Mas 97% das ações dele é da Japão, que também é sócio da Inglaterra, né? Bem, pelo que está aqui, não foi falado nada com relação a isso. Por conta desse episódio da Chapecoense, caso o Grupo Econômico Tóquio Marine, aí especificamente falando sobre a Inglaterra, que eu espero que ele venha aqui o mais rápido possível, insiste em não reconhecer o justo direito da indenização. Que está aqui, né? Do voo CP 2933. Inclusive, ao praticar atos de litigância de má-fé, entendimento nosso, né, na Justiça, mas já foi explicado parcialmente, eu espero que quando a Tóquio Marine inglesa vir aqui, pode esclarecer um pouco melhor. Existe a possibilidade da Petrobras rever esse sistema de apólice, pelo menos tentar chamar aqui, através da Tóquio Marine Brasil, doutor José, né, Vossa Senhoria é o presidente aqui nacional, responde por tudo aqui, mas, se houver um sinistro maior, a resseguradora, que é a dona da holding, será que eles vão dizer, não, isso não é comigo, não, isso aqui é só com o Brasil? Estou levantando aqui para ver se o Petrobras tem essa possibilidade, mas isso aí vocês vão avaliar, mas eu particularmente acho que precisava a Petrobras dedicar um pouquinho a essa causa para a gente ver como fazer isso. Por fim, a Petrobras dispõe de algum instrumento, tendo em vista a apólice atualmente vigente, com a Tóquio Marine Seguradora, que pudesse auxiliar as vítimas, os familiares das vítimas, que esperam, já vai completar agora 5 anos e 5 meses, de receber essas indenizações. Não tem como a Petrobras, a Caixa Econômica, o Governo Federal, o Ministério das Relações Exteriores, tomar isso aqui como uma causa importante, que foi, todo mundo acompanhou aqui, né? Foi uma comoção nacional. E aí, acabou, ninguém fala mais nada, ninguém... Então, eu peço aqui, em nome como relator, tenho certeza que é a mesma posição do presidente, que a Petrobras, que a Caixa Econômica, que o Governo Federal busque o entendimento para que o Tóquio Marine Brasil, né, chame o seu chefe maior com 97% das ações e diga, olha, aqui no Brasil não é assim, né? Temos que respeitar uma série de coisas. E chame o Tóquio Marine inglesa para fazer alguma coisa, o que não pode é ficar sem nada, né? Não dá para ficar as pessoas da forma como está. Então, presidente, é isso. Eu espero que venha aqui a Tóquio Marine inglesa, você já aprovou o requerimento, para que a gente possa, de fato, entender um pouco melhor essa situação. Obrigado. Muito bem. Já foi deliberado e aprovado a reconvocação da Tóquio Marine inglesa, então eu quero agradecer a presença aqui do José, Adalberto Ferrara e Ricardo Rodrigues Parceiro Filho, da Petrobras, e todas as pessoas que nos acompanharam. E após o Carnaval nós vamos continuar ouvindo todas as pessoas convidadas e convocadas para que a gente consiga alcançar o objetivo que se propôs essa CPI, que é não prejudicar a reputação de quem quer que seja,
longe disso, mas ir ao encontro das dificuldades que as famílias da nossa querida Chapecoense passam ainda. Gente com muita dificuldade, e a gente quer ir ao encontro deles para amenizar isso. Então, é com esse sentido que eu agradeço mais uma vez a presença de cada um dos senhores aqui. Nos ajudaram e muito, e na certeza que nós vamos continuar firme e forte para apresentar um relatório ao Senado Federal e à sociedade que puxe a responsabilidade de quem quer que seja. Muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião. Antes de dar como encerrada, eu quero colocar em votação a ata da 12ª reunião, solicitando a dispensa da leitura. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão aprovados. Não havendo dúvida, agradeço a presença de todos. O documento da Toque Marini da Inglaterra